Em 2009, iniciou nas reservas florestais de Mecuburi, em Nampula, e Muribane, em Manica, um programa de gestão comunitária de florestas, denominado Construindo Parcerias Florestais. Esta iniciativa tem como objetivo reforçar o maneio sustentável das florestas, de modo a contribuírem para a manutenção dos serviços ambientais e melhorar as condições de vida das populações que vivem em seu redor. O programa Construindo Parcerias Florestais é financiado pelo Banco Mundial e foi lançado igualmente no Ghana, Libéria, Guatemala e Nepal. Em Moçambique, o Centro Terra Viva é o facilitador desta iniciativa, cuja implementação em Mecuburi é assegurada pela organização não-governamental Fórum Terra e em Muribane pela empresa Eco Micaia Limitada, envolvendo associações comunitárias locais. A Reserva Florestal de Muribane foi criada em 1953, com uma área de 5.300 hectares. Possui florestas úmidas e é uma zona de altitude média, sendo habitada por cerca de 1.080 famílias. A Reserva Florestal de Mecuburi foi criada em 1950, com uma área de 230 mil hectares. Possui florestas de galeria e uma população de cerca de 40 mil pessoas. Do seu tamanho original, já foram desanexados 35 mil hectares para o plantio de algodão. Apesar disso, ainda é a maior reserva florestal de Moçambique. As reservas de Muribane e a de Mecuburi fazem parte das 14 reservas florestais existentes no país. Uteko baraka karekula ela poela. Wanendia baraka kinaolima. Mushaki hoela poela. Kina starata, kina shikola. Kina masila poela. Umuronro wa hutei wene. Mushaki hosenja na wanero kana mire na niyere mire sahuye na ntekela shikola kanin tekela. Ano niyere pahinu yunu rowa. Kanin tarsere heba ni kalle ni kiriyare mire yenre nono. Shani kalo hawa pahela poela ne baraka ne eviteu washa ka weila ka pahana mwana no rupa evite ke kanle ma kanin rolo opo ma wila distrito kiba tuyore la poela ni kanle te hi pahim miremu naquela ten no hawa. O sentimento de injustiça é comum aos moradores de Napaua. A Régula Luísa só lhe dá voz. A sua comunidade, como a dos outros regulados, vivia dentro da reserva e, após ter sido deslocada, ainda não encontrou uma motivação que a faça esquecer a sua antiga forma de vida. Makapu entre yohen environment kwa kuber wela poela enira ene muya wuria ene kirwele hapali wene ena mukive hatukwal kwere manera akono yeva karim anu muironye anu muira wi karim miyo kipanya kimande sisa ya ha batartore na barja huna mikope ka ha la presidente oro mikako bara miteko yenken wari hana ko formari wakati no me fiskali ale ekikali hereke miteko ui e controlar kiwe ekikali hereke. E depois a população de Napaua, anteriormente, vivia dentro e fora da reserva florestal de Mecuburi. Mas quando saíram dentro da reserva florestal para viver fora da reserva, nos termos de consideração e proteger os recursos que existem dentro da reserva. Mas neste momento, existem alguns regulados vizinhos que delimitam este regulado de Napaua, que vivem dentro e fora da reserva florestal e expandem as suas culturas machambas dentro da reserva. Então, a população reclama pelo que as outras comunidades vivem dentro e fazem machamba dentro. E nesta comunidade só vive-se fora da reserva florestal e não se autoriza para
a alastração das machambas dentro da reserva. Kawa tumpe ruako reservan. Oten enrime mumleliwa huran limeke mu kaleke mu. Na pia ko reservan en rolo tekela muri paro tekele empaho. Aro que woka pa hegara no muruha shapa kamve que le shapa para que tunyele escola. Ya hileliwa mota wavara. Wera vama halanyu vama repulele ke reserve la repulele ke so mrugureri. A repulele ya kabili. Yana taru ile tahana kwa repulele wera ya kanirwa na shukuriwa. Mana ro khalamu ote na hunro ithama nikela ka panta mkina ni no na wo khala mana rashede ni hata en suen lento kala ni hisoma hirere yadwe mumo pahi. Sim, então esse caso que nos admira porque os materiais chegam, entram na reserva, destroem a reserva, sem conhecermos de onde queres ver. E o muito que nos admira, os carros quando aparecem, quando carregam a matéria, está lá os fiscais na estrada, está lá a polícia. Deixa-o atravessar. A reserva de Micupuri totalmente está destruída com os materiais. Então vem esses materiais não se sabe. Então é preciso que as pessoas ficam bem informadas para os futuros conhecerem que, afinal de contas, em Micupuri existe uma reserva, cuja essa reserva é preciso valorizar. Tem lá o rio muito importante, o rio Micupuri. Ali existem peixes de grande espécie, que é preciso também cuidar lá. Informar as senhoras, informar as pessoas que não façam naças e não façam caças. São essas mensagens que estou a deixar. O primeiro trabalho que nós fizemos foi de preparação social destas comunidades todas existentes dentro da reserva, bem como também nas periferias da reserva, e também envolvendo a liderança local. A liderança local, composta por 13 regos em 13 blocos, conseguimos reunir, juntá-los em sessões de sensibilização, em sessões de divulgação, fazer conhecer a lei, fazer conhecer os objetivos do projeto, fazer conhecer também o impacto que o projeto poderá trazer e também o impacto que pode ser provocado pelas mudanças climáticas. Os 4 regulados já se beneficiaram das nossas capacitações, já se beneficiaram da divulgação na comunidade e outros também já se beneficiaram de algumas ações ligadas a atividades de geração de rendimento. E sendo assim, a comunidade no distrito de Micupuri, não vou dizer que toda ela, na medida em que a reserva é muito grande, como eu mencionei, todos têm conhecimento, mas eu posso afirmar categoricamente que 80% da comunidade já conhece o projeto e já tem algumas ações que acreditam e faz acreditar que o projeto existe e está realmente para colaborar no que diz respeito à gestão sustentável dos recursos naturais. Aquelas comunidades que estão dentro da floresta, muitas das vezes não são beneficiárias dos resultados da exploração florestal. Aí estamos a encontrar uma metodologia de ver se conseguimos retirar aquelas comunidades que não se beneficiam em nada, saem para fora para poderem ter algum proveito junto deste projeto, construindo parcerias florestais. Estamos a trabalhar com a comunidade para que a comunidade abra os olhos e tome conta dos seus recursos e aproveite o máximo, sendo os recursos naturais o capital que o governo, o Estado neste momento oferece à comunidade para melhorar a sua própria vida e dissemos, olha, haja o que houver, nós continuamos a trabalhar. Lutamos para assentar a comunidade, lutamos para que eles se organizem, recebam os 20%, lutamos para que eles se beneficiem dos projetos de geração de rendimento, lutamos para comercializar os seus produtos. Esta casa foi construída pelo projeto FAO Holanda, iniciado em 1997. Durante os 5 anos do projeto, ela foi um apoio logístico importante para a gestão comunitária dos recursos florestais da reserva de Micupuri e para os fiscais do Estado que nela habitavam. Hoje, o seu estado de abandono simboliza o que precisará de ser revisto para que os projetos produzam uma continuidade para além da sua curta duração e atuem mais profundamente na alteração dos costumes e das necessidades das comunidades. O Sr. Moronha foi um dos fiscais do Estado que aqui esteve afeto. O projeto FAO deixou algo positivo, sim senhor, nesta comunidade. Primeiro é a organização comunitária que não existia. A segunda coisa é a boa colaboração entre os vizinhos.
ano o ka thina lima humu na lima mumu wor tha hu yari mumu então nan lima mu nan rueria e couve e cebola e repolho e tomate na porto siri na tumiha sana tumiha mumu ko mukhinari no transporte ukusha nroha koro tumiho po mau. A fiscalização é exercida a 2 níveis. A dos fiscais comunitários, membros escolhidos pela comunidade por serem de confiança, e a dos fiscais do Estado. Na prática, os madeireiros furtivos têm um imenso campo de atuação por falta de condições materiais para os fiscais exercerem corretamente o seu trabalho. Porque quem está no terreno, os fiscais comunitários, não têm poderes para atuar. E o tempo entre a denúncia e a chegada das autoridades dá liberdade aos infratores para o saque e a fuga. Além disso, os fiscais comunitários são desmotivados pela falta de apoios para botas ou para a comunicação, por exemplo, abrindo a porta para a corrupção. Por outro lado, os fiscais do Estado, baseados longe da reserva, limitam-se a fazer o registro da ocorrência por raramente disporem de meios de locomoção e de comunicação. Sem a presença permanente dos representantes da lei no terreno, será difícil combater e eliminar os madeireiros e caçadores furtivos. Não temos meios. Nós somos 3 fiscais, estamos aqui há 1 mês. Viemos substituir o colega que estava aqui, mas fomos atribuídos somente uma moto, marca Honda, que nem tem capacidade para andar no mato. Ficamos sem maneira de fazer fiscalização lá na floresta. Porque o fiscal comunitário só denuncia. Mesmo que ele apreenda algum trator, por exemplo, mas não pode fazer nada. Ele tentar correr de bicicleta, ir chamar o fiscal do Estado e o furtivo, o que é? Na altura que você sai, ele também pode trabalhar o carro dele foge. Você não pode perseguir. Mesmo se o fiscal comunitário tivesse uma moto, sozinho não pode fazer nada. Da reserva florestal ainda não fizemos nenhuma. Tentamos entrar de moto, mas foi difícil. Nas areias não foi possível. Assim cancelamos. A única maneira de estancar essa situação, eu acho que é só colocando um fiscal dentro da comunidade que colabora com a comunidade, colabora com a estrutura tradicional e colabora com esses fiscais comunitários que cá existem. Daí é provável que isto possa travar-se. Mas enquanto mantermos com o sistema de o fiscal do Estado, que tem o poder de atuar longe desta comunidade, a situação vai manter. Durante o período que eu estive aqui, eu fiquei aqui a volta de 5 anos. Em relação hoje, eu acho que a reserva está do pior. Porque na altura que eu estava a trabalhar aqui, não havia exploração florestal em nenhuma parte. Nem picada de trator, nem picada de quê. Só nós tínhamos nossas picadas de conservação do fogo. Mas em termos de exploração, estava cerrado, que não havia nenhum recurso que saía. Hoje, vamos encontrar estradas aí porque os furtivos já entraram. Aproveitaram o tempo que na pau já não tinha nenhum técnico, não tem nenhum fiscal. Então, foi tão fácil vir corromper a estrutura tradicional, dando algum centavo a eles, e as portas foram abertas e dentro da reserva já não existe nada. Daquilo que chamamos de recurso de madeira, já não existe. Estava aí na Paua. Depois de na Paua, fui transferido para aqui. Trabalhei aqui em Mecuburi 7 anos e fui transferido para a Direção Provincial da Agricultura, em Nampula. Os madeireiros ilegais têm passado aqui nas noites, lá para 1 hora, ou 24 horas, ou 2 horas. E a polícia, como não fica no controle, eu também não posso estar sozinho, senão vão me bater. Eu gostaria o seguinte, que aqui em Mecuburi ficassem aqui mais que 4 ou 5 fiscais. Só que agora temos 2, mas não chegam. Temos que aumentar esse número. Porque aqui o serviço, muito, é no campo. Sem campo, você não faz nada. Assim, estou a falar aqui, madeira está a sair. E os fiscais estão aqui, os colegas, a madeira está a sair. Deixa ela ver essa sua guia. Mas eu só quero ver, depois dê-me o livreto. Livreto
como Cuba. Sim. Qual é o documento que você anda com? Verbete? Não é verbete. Tem um documento que anda com esse caminho. Lá à frente. Lá à frente. Sim. Indo especificamente para a questão que foi colocada, que é a fiscalização da reserva, diria que temos 3 fiscais alocados ao distrito de Micuburu, que naturalmente vão fazer a cobertura da reserva. É verdade que não é suficiente. E também alocamos um meio, que é motorizada. E temos cerca de 8 fiscais comunitários que estão dentro da reserva. São aqueles fiscais que, neste momento, o programa de Construindo Parcerias Florestais com a CTV prevê a reformação. Portanto, significa que vão ser submetidos a uma nova formação, vão ser equipados para poderem desenvolver convenientemente as suas atividades. A densidade populacional da reserva e a agricultura itinerante são 2 flagelos para a floresta, porque a desbastam a uma velocidade que não lhe admite recuperar. Incide também neste aspecto um dos efeitos positivos do programa Construindo Parcerias Florestais, que ao propor à comunidade outras atividades e meios de subsistência, alivia as florestas da destruição que o homem provoca. Nós estamos a verificar que os líderes comunitários que se encontram na reserva de Micuburu ou por outra, em todas as áreas onde a floresta existe, eles têm estado a contribuir para essa devastação das florestas. Os operadores nos informam que eles até pagam a licença exatamente para evitar a complicação das autoridades. Portanto, o que acontece é que os líderes comunitários abatem as espécies e vendem aos operadores. De uma forma, eu estava a sugerir existir um apoio. O governo fazer tentativa de nos apoiar nós, os fiscais comunitários. Mesmo em relação aos nossos fiscais distritais que nos acompanham conosco, eles não têm os meios de transporte. Eles têm tido dificuldade, até passam alguns meses sem nos aproximar porque não têm transporte, em questões de moto ou quaisquer meios de transporte que eles poderiam ter. Mesmo conosco também, os fiscais, tínhamos que ter meios de transporte porque a nossa reserva é muito vasto. Nós percorremos a cerca de 40 quilômetros a pé. Neste momento, a reserva não está em condições assim. Por isso, o controle é um pouco reduzido. Através dos mesmos motivos que a maioria dos fiscais nossos já estão arreados, quer dizer, não têm força por falta do apoio. Se continuarmos assim como estamos, sem meios, apenas a falarmos da reserva de Micuburu como patrimônio do Estado, sem alocarmos os meios devidos, a reserva daqui a 10 anos, eu sinto que há de acabar, porque está a se invadir. Então há de acabar. Daí que o chamamento rápido que eu podia fazer é que haja uma colaboração, haja parceria para que se consiga meios para travar uma reserva, porque ao menos tem ainda alguma coisa que dignifica, que nos convida a tratá-la de reserva. A banana é um dos principais rendimentos da comunidade de Muribane. Até há alguns anos, um dos problemas existentes nessa reserva era de que a população estava destruindo a floresta para cultivar bananeiras. Esse quadro, contudo, mudou graças ao trabalho desenvolvido pelo ACTF, Áreas de Conservação Transfronteiriça e ONGs ligadas à iniciativa Construindo Parcerias Florestais. O programa Construindo Parcerias Florestais responde
aos objetivos e prioridades pré-estabelecidas no Programa Nacional da Floresta, que é um programa amplo de 10 anos e incorpora várias ações de gestão do recurso florestal e faunístico, bem como o envolvimento das comunidades e a conservação deste recurso. Atualmente a reserva florestal de Muribane já não é destruída para ser transformada em machambas e a população está cada dia mais consciente da importância da preservação da floresta para seu autossustento. O trabalho de instituições como o Centro Terra Viva tem contribuído para essa mudança de mentalidade da comunidade, a peça vital nesse processo de autogestão dos recursos florestais. O primeiro grande problema identificado tem a ver com a ameaça que o recurso florestal está a sofrer. Não só ameaça externa, portanto, invasão de caçadores e exploradores furtivos de madeira, mas também a grande pressão que as reservas florestais estão a sofrer também de madeireiros, portanto, empresas madeireiras, mas também pressão decorrente da atividades das próprias comunidades que residem dentro destas áreas florestais. Então, a grande prioridade nas duas reservas foi, primeiro, desenvolver atividades de consciencialização junto das comunidades para que elas reconheçam o valor das florestas e saibam como melhorar as atividades de utilização deste recurso para a sua subsistência, de modo a que não periguem a preservação das florestas. O que traz também benefícios. Uma das principais apostas comunitárias começa a dar fruto. Todo o mel que é produzido na Reserva Florestal de Muribane por 26 apicultores, reunidos em uma associação já legalizada, é comprado e comercializado em Chimoio por uma empresa que o industrializa. Também foi identificada a necessidade de as próprias comunidades participarem na fiscalização da floresta, portanto, consciencialização comunitária, capacitação dos membros das comunidades selecionados para atividades de fiscalização, para além de apoio a atividades de geração sustentável de rendimentos, porque quando nós dizemos que uma parte das causas do desflorestamento ou degradação das florestas tem a ver com atividades das próprias comunidades, temos que pensar que elas fazem-no muito para resolver problemas de subsistência. Então, qualquer iniciativa para reverter essa situação deverá ser acompanhada da apresentação de alternativas de geração de rendimento. Então, este programa contém também um apoio, fundos para apoiar iniciativas sugeridas pelas próprias comunidades para que elas deixem, por exemplo, de cortar árvores para a produção de carvão, por exemplo, ou deixem de desvastar as áreas florestais para a atividade agrícola. O jovem André é um forte exemplo de mudança de mentalidade na gestão dos recursos florestais. Como centenas de outros agricultores, aqui na reserva de Muribane, ele destruiu a floresta para cultivar bananas. Hoje, apesar de ter nos bananais sua fonte de rendimento e sustento da família, de 8 filhos, tem a plena consciência de que a floresta não pode mais ser destruída. Nessa altura já era a gente de ter bem conhecimentos, porque a gente estava só a cortar floresta, semear banana. Era antes de ter o conhecimento de que a floresta é boa. A conservar é para não queimar de qualquer maneira, para não cortar de qualquer maneira. E agora já temos os nossos florestas próprios, que já foi, porque já temos determinação que a floresta que a gente podemos conservar bem é este. Não queremos nem uma pessoa que vai entrar aí para cortar, nem para ir fazer casa ali, já não vai dar. E agora essa floresta está a nos beneficiar muito, porque agora já temos um projeto, criamos aqui nossas associações, que chamamos Sinzo Camp. E agora isso aí está nos a ajudar, porque
já temos fundo de comunidade. E agora esse Nzokembe está para fazer as escolas, para ajudar a comunidade daqui em Punga. O rendimento é de que, quando não cortar a floresta, há de vir também outros expedientes que saem de outros países que não têm florestas. Para essas pessoas, para eles verem lá essas florestas, é preciso pagar. Agora, esse dinheiro que ele paga vai no fundo da comunidade. Agora sim, já é um beneficiado já para a população. Assim, estou a criar peixe, porque está a me ajudar muito o consumo da casa, porque por mês eu consigo tirar uma quantidade de 100 peixes. Agora assim, temos mais outro plano de fazer mais 3 tanques aqui. Depois, se eu conseguir fazer 4 tanques, então nem para consumo já dá já para vender. Eu sempre vivi aqui na floresta de Muribane, porque o meu pai foi nascido aqui e o meu avô também foi nascido aqui. Eu sou natural e até assim estamos aqui, até eu morrer. E também os meus filhos também vão continuar sempre a ficar aqui. Outro contributo para a mudança de mentalidade será com certeza o papel da educação. Esta é Teresa, ela é professora da escola de 1º grau, localizada em Sangane, dentro da área da reserva de Muribane. Juntamente com outras 3 professoras, ela foi recentemente nomeada para lecionar nessa escola. Porém, suas condições de habitação são precárias, não possuem água. Teresa caminha diariamente cerca de 2 km para buscar água no rio, que passa dentro do acampamento dos guardas florestais da reserva de Muribane. Oi. Oi. A aula de hoje vamos falar sobre a importância da floresta. Ontem vimos o que era a floresta. Dissemos que a floresta era uma terra coberta de árvores, não é isso? Então hoje vamos ver qual é a importância da tal floresta. Qual é a importância? Por que existe essa floresta? Por que se criou a floresta? Então vamos falar da importância da floresta. Quem pode dizer uma das importâncias da floresta? Por exemplo, pode dar uma das importâncias da floresta de Muribane, que está ao nosso redor. Purifica o ar. Purifica o ar. Purifica o ar. A floresta equilibra o ambiente, purificando o ar. Muito obrigado. Baixar não te passa morrer. Exatamente, certo. A floresta nos ajuda no alimento, não é? Exemplo, temos a carne. Senta. Primeiro, não tem caça mesmo de qualidade para os professores. Segundo, a escola mesmo em si, não há escola para as crianças. Terceiro é que as crianças de onde saem para a escola é um problema sério. São várias dificuldades que encaramos aqui em Muribane. Não há carteira, não há como meio. As crianças vivem longe, mas tem que percorrer uma distância, longa distância para chegar à escola. Imaginemos, eles entram às 6h30, mas já aparecem aqui às 9h. Os alunos não vêm com frequência, eles faltam muito devido a essa distância, e também aqui há um sistema de que se alguém vai hoje à escola, tem que ficar uma outra criança em casa, guarnecer a casa, por causa dos macacos, não sei o que, a distância também, eles ficam repousando. Enquanto o irmãozinho hoje vai à escola, o outro fica. Se ele volta, outro no dia seguinte também vai à escola. Quase fazem tipo escala, né? Para poderem descansar por causa da distância. Para melhorar o rendimento, primeiro deve haver uma escola.
não é? Pelo menos um bloco de 3 salas e com carteiras. Depois haver a construção de casa das professoras, com uma fonteneira, uma torneira, mesmo a distância que percorre a professora. Primeiro deve acordar às 5, a busca de água. Volta lá aquela hora das 6, 7 horas, e ela tem que entrar na sala de aula às 6h30. Então volta a busca de água, já são 7 horas, deve preparar, deve lanchar, mas tem que fazer mata-bicho. Não pode entrar na sala de aula sem mata-bichar. Tem que preparar mata-bicho, fazer o banho, tudo aquilo ali já são 8 horas. A professora acaba entrando na sala de aula 8 horas. Então, com aquele plano que a professora planificou de que das 6h30 até as 11h45 deve dar essa história, senão não chega a atingir o objetivo. Tipo, preciso dar documento. Documento é. E documento não buia, de maçoco, kuti, comitê, ane documento, meu número de ban. Esta é uma reunião do Comitê de Gestão dos Recursos Naturais de Muribane. Nela, o Sr. Nhamunda, presidente do comitê, explica que não se pode cortar árvores de qualquer maneira, não se deve fazer caça furtiva e nem promover queimadas descontroladas. E informa que o comitê já foi reconhecido oficialmente pelo governo. O Nzocampo Lodge resultou de uma parceria entre fundos privados e a comunidade do Regulado de Mpunga, através da Associação Cubatana Muribane, a quem foi alocado um fundo pelo Banco Mundial via Ministério do Turismo. O Lodge foi construído no âmbito do programa ACTF, Áreas de Conservação Transfronteiriças, e da iniciativa Construindo Parcerias Florestais. O Nzocampo possui 4 rondáveis, uma casa e 2 tendas familiares, totalizando 18 camas, para além de uma área de campismo. Oferece ainda serviço de restaurante e bar e emprega cerca de 10 funcionários locais. A sua localização é privilegiada, gozando de uma paisagem exuberante e de um ecossistema único, sendo a observação da natureza, caminhar pela floresta, ver elefantes e macacos os seus principais atrativos turísticos. Nós estamos aqui a fazer um esforço de integrar os vários projetos financiados pelos vários doadores, porque se trata de uma só comunidade, da vida das mesmas famílias, e que a vida dessas pessoas não é compartimentalizada. Então, o mais importante é que cada um destes projetos tenha o mesmo objetivo: a reabilitação da floresta de Muribane, que se encontra neste momento muito degradada. Bem, desde 97 que a ACTF entrou na comunidade de Mpunga, a comunidade destruía as árvores. Sei que a ACTF fez várias reuniões com as comunidades e a explicar o interesse da floresta. O que a comunidade entendeu bem mesmo é de que se acabarmos de derrubar as árvores de qualquer maneira, fazermos caças de qualquer maneira, os nossos filhos ou os nossos netos ficarão sem conhecer o que é a umbila, o que é o elefante, o que é a jiboia. E assim a comunidade conseguiu pôr isso na cabeça para que os nossos filhos pudessem crescer a conhecer o que é elefante, o que é a fauna, o que é a umbawa. O sequestro de carbono é outra forma de as comunidades beneficiarem-se financeiramente dos recursos vegetais das suas zonas, evitando dessa forma a pressão sobre as suas florestas. Na prática e de forma muito simples, o sequestro de carbono é o plantio de árvores e a conservação da floresta nativa, que é para permitir que esse carbono que está na atmosfera seja absorvido ou incorporado nas plantas ao longo do seu ciclo de vida. E essa quantidade de carbono específica de cada espécie ou de grupo de espécies é negociado no mercado de carbono, principalmente na Europa e nos Estados Unidos. E da venda desse carbono, as comunidades envolvidas diretamente, quer no plantio, quer na conservação e na gestão da floresta nativa, recebem no mínimo 1/3 desse valor. A floresta de Muribane
pelas características que ela tem, nas condições em que está hoje, no mínimo poderá sequestrar 60 a 70 toneladas de dióxido de carbono por hectare. Então é um potencial enorme. Se nós tivermos em conta que no mercado livre agora se negocia a tonelada de carbono mais ou menos $10 por tonelada. Isso multiplicado por 60 a 70 toneladas por hectare é uma renda significativa. Paralelamente ao projeto turístico, a Associação Cubatana Muribane destaca-se por causa do seu viveiro com 7.000 mudas de plantas nativas que serão entregues às famílias da comunidade de Mpunga, particularmente as que possuem maiores áreas desflorestadas. Apesar de ainda existirem na floresta de Muribane exemplares nativos de umbaua, o seu replantio, bem como o de outras espécies vegetais, simboliza a mudança de uma mentalidade de conservação que tem na educação, na saúde e na gestão comunitária dos recursos florestais a esperança de que as reservas florestais de Moçambique não serão destruídas, permitindo que as suas comunidades, tendo a redução da fome e a pobreza e a sustentabilidade ambiental como prioridades, sejam o grupo-alvo e beneficiários da gestão sustentável dos recursos florestais de Moçambique.